E essa discussão se encaixa muito com uma imodesta contribuição que eu vou dar para a lista do Haddad, que é um autor chinês, que é daqueles que eu, confesso, nunca tinha ouvido falar. Eu sou ignorante, então não conta, mas talvez a maioria dos nossos ouvintes tampouco tenha ouvido falar, que é, agora você pode satisfazer a sua curiosidade sobre a minha pronúncia em mandarim, péssima, cujo nome é Wang Hunin. Wang Hunin. Quem é o Wang Hunin? Ele é um personagem de livro, assim, de literatura, porque ele era um acadêmico chinês, dava aula numa das principais universidades chinesas, e no final dos anos 80, comecinho dos 90, ele foi para os Estados Unidos, porque ele é especializado, o Wang Hunin, é especializado justamente na história da ciência política do Ocidente, né? Um cara que leu Tocqueville, Hobbes e tal, e que foi dar aula como convidado em universidades americanas, ficou 6 meses morando nos Estados Unidos, e na volta, diferentemente do que acontece com boa parte dos intelectuais estrangeiros que vão para os Estados Unidos e quando voltam para os seus países adotam boa parte da ideologia ou do modelo americano, ele voltou para a China e escreveu um livro, que é o que eu vou recomendar aqui, que chama-se America Against America, que é uma tradução livre aqui, poderia dizer América contra ela própria, né? Justamente fazendo uma crítica do liberalismo exacerbado nos Estados Unidos, da decadência que ele chama de decadência moral, etc. E esse cara faz uma conversão, ele sai da academia, entra com os 2 pés na burocracia do Partido Comunista Chinês, tem uma ascensão, se torna o principal intelectual do partido, o principal ideólogo do partido, e acaba se transformando no ghostwriter dos 3 últimos líderes chineses, do Jiang Zemin, do Hu Jintao e agora do Xi Jinping. E ele não só tem esse papel proeminente como ideólogo, como ele acaba sendo nomeado para o Comitê Permanente do Politburo, que são os 7 que mandam na China, o Xi Jinping mais 6. Ele é um dos 6. Uhum. Então não é só um cara que dá ideias, escreve livros em nome dos presidentes, dos líderes chineses, mas é também um cara que manda, dá as cartas lá. Então ele tem uma trajetória bastante interessante. E qual é a ideologia que esse Wang defende, né? Segundo os autores ocidentais que analisaram a obra dele, e aí eu vou me referir especificamente ao Cary Brown, um estudioso britânico, que escreveu bastante sobre a obra do Wang. Ele diz que Wang é o cara que fez prevalecer na discussão interna do Partido Chinês, do Comunista Chinês, a visão do neoconservadorismo ou do neoautoritarismo chinês, que defende a cultura chinesa contra a influência ocidental, principalmente americana, que defende o sistema político e a predominância do Partido Único, do Partido Comunista, centralismo democrático, unidade na luta, ou seja, você pode ter discordância apenas dentro das instâncias partidárias, uma vez que forma a maioria e vota, aquela visão tem que ser adotada, inclusive, pelas minorias que perderam a votação, e quem não vestir a camisa vai estar sujeito ao comitê de fiscalização ideológica lá. Então, é essa visão que é a visão que está ganhando a guerra no mundo, a guerra comercial, pelo menos, entendeu? Então é importante, eu acho, a gente ler sobre a China e se inteirar sobre quem são esses personagens que a gente nunca, no meu caso, como é o meu caso, nunca tinha ouvido falar. Tem um podcast da Economist, lançado antes da eleição do Trump, de 2023 ou 2024, que chama The Prince, que traça o perfil do Xi Jinping, que é bem interessante também para entender como a política se dá na China e quem que é, né? Quem são esses personagens todos. E eu só estou recomendando ler sobre, ou tentar ler esse livro do Wang, porque acho que dá para dizer, resumir da seguinte maneira, né? Enquanto o Trump e o Elon Musk gritam nas redes sociais, o Wang Hunin
sussurra no ouvido do imperador, né? Que por enquanto é da China, mas sabe-se lá o imperador do que será. Vem aí o Império Chinês. E Toledo a volta do Império Chinês. E Toledo já está... não tenho a menor chance de eu aprender mandarim nessa altura do campeonato, mas estou procurando as traduções.